Aqui na Rádio Bandeirantes nesta manhã para falar mais sobre a situação do acidente que aconteceu na linha 15 Prata do monotrilho do metrô de São Paulo, o gerente de operações do metrô, Antônio Márcio Barros. Muito bom dia para o senhor, obrigado por conversar aqui com os nossos ouvintes, explicar um pouquinho melhor o que aconteceu lá na linha 15 Prata, por que as duas composições colidiram, hein? Vamos lá, bom dia a todos aí no estúdio. Vamos dizer assim, o que aconteceu foi o seguinte, sempre antes de você iniciar a operação comercial, você faz uma redistribuição dos trens com as estações ainda fechadas, para poder a gente montar o que nós chamamos aqui de carrossel. Durante essa movimentação, ocorreu essa colisão. O que está sendo avaliado agora? Qual foi a causa dessa colisão? Nós estamos em três frentes para poder fazer essa investigação. Primeiro, ouvir os dois operadores, porque os dois trens tinham operadores dentro, né? Estamos ouvindo também a comunicação entre centro de controle e os operadores e também verificando qual era a movimentação dos trens no momento da colisão, para daí sim nós podermos... Então, peraí, deixa eu só corrigir uma informação que eu dei mais cedo aqui. Esses trens, eles têm maquinista? Eles são operados por maquinista, não são operados à distância, é isso? Isso, na verdade, esse é um trem, todos os trens nossos hoje da linha 15, eles têm um operador dentro, que quando tem necessidade de fazer alguma manobra, eles assumem o comando do trem. Mas todos os trens têm operador. Falando de uma forma mais popular, um dos dois estava na contramão? É isso que nós vamos avaliar. Quando aconteceu esse acidente, me comunicaram às 4 horas da manhã, eu já vim aqui para a estação para poder acompanhar. Então, o que eu pedi para que os nossos técnicos fossem para o centro de controle e fazer análise em cima desses três fatores que eu comentei antes. Então eu não tenho ainda a informação porque eles também não chegaram a uma conclusão. Tá? Mas é isso que nós vamos avaliar, qual era o tipo de movimentação, porque às vezes para você poder fazer esse ajuste desse carrossel, você pode fazer no automático, muitas vezes você também pode fazer, você às vezes precisa fazer em algum comando que seja no manual, até para poder movimentar um pouquinho, passar por uma baliza de localização, que isso faz parte do sistema, que é uma questão mais técnica. Então nós precisamos entender o seguinte, qual que era a movimentação, o porquê que eles receberam esse comando e qual que era a intenção do centro de controle para que eles pudessem se movimentar e acabou ocasionando essa colisão. Seu Antônio, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Assim, como gerente de operações do metrô, o senhor tem uma teoria, tem uma tese assim, mas olha, tudo indica que foi isto, quer dizer, porque afinal de contas é uma coisa até meio bizarra, né? Imaginar uma colisão frontal de duas composições dessa natureza. Como gerente de operações, o senhor tem como é que eu diria, uma teoria, ou pelo menos assim, uma suspeita mais forte sobre o que aconteceu de fato? Olha, existem várias hipóteses, mas para não cometer nenhuma injustiça e não ser lidiando com ninguém, eu prefiro que seja feita essa análise técnica para que a gente possa dar a resposta tecnicamente. Hipóteses, claro, existem várias aqui, e é isso que nós estamos ouvindo, e sempre ouvindo aqueles três lados que eu falei para você, os operadores que estavam envolvidos nisso, ouvir o diálogo que está gravado entre os operadores de trem e o operador do centro de controle que controla toda essa movimentação e também a gente vê qual que era a movimentação dos trens no momento, né, que nós temos todos esses registros. Aí sim nós podemos tirar uma conclusão em cima disso aí, mas então, claro, são várias. Justamente, seu Antônio, qual era a movimentação dos trens nesse momento, já que os senhores tinham as imagens? Eu não tive acesso ainda, Thaís, à imagem, mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam se posicionando, né? Porque o que a gente faz? Antes do início da operação, como as vias, elas têm que ficar limpas, né, durante a noite para que a manutenção possa atuar. Então, entre 4 e 4 e meia da manhã, nós fazemos toda essa movimentação para que a gente possa estar distribuindo os trens, né, em pontos estratégicos para que o nosso passageiro não fique muito tempo aguardando um trem vir quando inicia essa operação. Então nós precisamos avaliar qual é esse tipo de movimentação, né? Porque depende, às vezes eu tenho trecho da viga minha da minha via que está interditado por uma manutenção e outro trecho não está, então você tem um trem em uma posição, então nem sempre é a mesma posição que ele está. E é isso que nós precisamos avaliar hoje, qual que era a situação de hoje, para a gente poder entender o porquê que aconteceu esse acidente aí. Olhando agora para o outro lado, Antônio, como é que vai se arrumar essa situação? Isso já está sendo feito, porque existem dois trens agora chocados frontalmente no monotrilho, né? Como é que vai se consertar isso? Isso, então nossos técnicos de manutenção estão lá já no trem, né? Eles já estão avaliando. Primeiro nós temos que ver se tem algum risco de queda de material, porque às vezes, né, quebrou
algum componente, e isso pode cair na via. Então, por esse motivo também a via pública aqui está interditada em um trecho. Então, eles estão avaliando esse risco de queda, estão avaliando como é que está a situação dos trens, para daí sim a gente ver qual que é a estratégia que nós temos para poder tentar retirar esses trens para levar para o pátio ou levar para uma área de estacionamento e desinterditar a via. Mas é algo que eu não tenho previsão, porque é muito trabalhoso, né? O monotrilho é um sistema novo de transporte para nós aqui. Ele está a 15 metros de altura, então você precisa ter todo um cuidado para poder estar trabalhando, né, lá, estar fazendo essa avaliação para que a gente possa estar tomando a decisão correta e não causar mais prejuízo. Algum desses dois funcionários que o senhor mencionou ficou ferido nesse acidente? Não, os dois funcionários, claro que eles ficaram um pouco assustados, normal, se alguém já teve uma experiência de uma colisão de carro, às vezes você está um pouco assustado, mas os dois saíram por forças próprias. A supervisão sentou, conversou com eles, um reclamou um pouquinho de dor na região do braço, então depois que nós fizemos esse bate-papo, achamos melhor encaminhar ele para um serviço médico para ver se está tudo ok com ele. Tá? O senhor já disse para a gente que, claro, nesse momento não é possível cravar o momento em que o sistema volta a operar, mas existe uma estimativa para isso, de horas, dias, semanas? Qual é o tempo que vai ser necessário para que essa linha volte a operar plenamente? Não, a nossa prioridade é que ela volte a operar o mais rápido possível. É que eu falei, nós estamos avaliando para ver a forma que nós conseguimos retirar esse trem. Pode ser hoje ainda? Pode ser hoje ainda, dependendo da condição que esteja. Nós precisamos avaliar se o trilho de alimentação elétrica está intacto também. Então, são algumas avaliações que nós precisamos fazer. Mas o que eu posso te dizer é que nós estamos com as nossas equipes de manutenção lá, fazendo essa avaliação para que a gente... E é a nossa prioridade retirar esses trens hoje da situação que eles estão. Eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Eu só não entendi uma coisa. É comum ou pode acontecer de uma composição andar na contramão do trilho, por algum motivo, ainda que não no horário de operação? Isso acontece ou aí pode estar o caminho para esclarecer esse caso? Quando você está fazendo essas movimentações de trem antes da operação comercial, às vezes você precisa movimentar esse trem. Então, mas tudo isso é feito com controle dos operadores nossos que ficam no centro de controle que está monitorando essa imagem. Então, por isso que nós estamos avaliando a imagem, né, que nós temos gravado do momento da colisão para entender qual foi o problema, porque o trem em manual ele pode tanto ir para frente quanto ir para trás, e às vezes você precisa fazer um pequeno ajuste, porque você tem alguns marcadores na via, né, que você precisa passar com o trem para o trem poder reconhecer, então às vezes você passa isso em manual, então às vezes o manual é uma operação normal, só que nós precisamos entender também o que aconteceu nessa madrugada para ter ocorrido essa colisão. Uma das hipóteses, Sr. Antônio, pode ser a de que um dos operadores pirou, sei lá, deu a louca e o cara resolveu entrar na contramão, sei lá o quê. Essa é uma hipótese? Não, isso eu acredito que não. Isso eu acredito que não. Nós operadores passam por exames médicos periódicos, tem todo um acompanhamento para poder fazer essa operação. Quantas pessoas são transportadas, quantos passageiros passam pela linha 15 prata do monotrilho do metrô por dia, hein, seu Antônio? Em média de 115 a 120 mil passageiros. E esse é um horário de pico da manhã, né? O horário de mais movimento é agora cedo, né? Isso, sempre no pico da manhã e pico da tarde. São os horários de maior movimento. Tá certo. Até porque essa linha, como nós chamamos ela de uma linha pendular, porque ela leva muita gente do bairro para o centro e à tarde traz todo mundo de volta para o bairro, né? É isso aí. Bom, os ônibus estão tentando suprir aí, mas a gente está vendo um grande movimento, né, nas estações, porque, é claro, é muita gente, como disse aí o gerente de operações do metrô, ao vivo em entrevista aqui à Rádio Bandeirantes. Estamos acompanhando esse caso aí, vamos esclarecer em breve para o ouvinte o que aconteceu aí nesse acidente grave na linha 15 prata do monotrilho do metrô. Obrigado pela entrevista, viu? Bom trabalho aí para o senhor, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo aí para os seus ouvintes, para os nossos passageiros aí. Rede Bandeirantes.